Bom dia! Hoje são 5 de novembro de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o quinto vídeo da série Ex-ateu Augusto Cury. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre um vídeo que circula no YouTube com o título Ex-ateu Augusto Cury fala como virou cristão, correto? E estou aqui fazendo uma análise das respostas dele ao jornalista Marcos Barbosa, certinho? Então vamos aqui a mais um vídeo. Muito bem, o título está aí, Ex-ateu Augusto Cury, quinto vídeo. Estou aqui, como disse no início, analisando esse pequeno vídeo que está no YouTube, com o título Ex-ateu Augusto Cury fala como virou cristão, correto? Aqui um erro logo, não é? O Augusto Cury não virou cristão. Ele aí fez uma análise da personalidade de Jesus que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Ele não virou, pois, cristão, correto? Quem entrevista aí o Augusto Cury é o jornalista Marcos Barbosa. Parece que é evangélico, correto? Então estamos aqui ainda na primeira pergunta. Por quê? Porque o jornalista Marcos Barbosa, ele fez 3 perguntas nesse vídeo de apenas 8 minutos e 7 segundos. Ele fez 2 perguntas, 3, melhor dizendo, perguntas ao Augusto Cury. E estou aqui analisando primeiramente a primeira pergunta. Então a primeira pergunta do jornalista foi essa aí. Dr. Augusto Cury, como que aconteceu um ateu convicto como o senhor, de repente, o senhor conheceu Jesus, descobriu quem é Jesus, se tornou um cristão? Eis aí a pergunta para o Augusto Cury. E ele aqui, vamos trazer mais um trecho da resposta do Augusto Cury. Aqui ele diz assim: no exato momento em que ele foi negado por Pedro, aqui o Augusto Cury está se referindo ao discípulo Pedro e aquelas negações, né? Pedro negou que conhecia Jesus por 3 vezes. É o que está aí na lenda do Novo Testamento, correto? Pedro negando aí a Jesus, que não conhecia Jesus, porque Jesus já estava preso ali e já estava pronto para ser torturado, correto? Muito bem. No vídeo passado, o 4º vídeo, mostrei essa passagem também aqui do Augusto Cury, referindo-se a essas negações do discípulo Pedro, só que com outra nuance, não é? O Augusto Cury disse aqui ao jornalista Marcos Barbosa que está apaixonado por Jesus, porque Jesus age de uma forma que ninguém age, com amor, com carinho, com solidariedade, etc. E que Jesus, diante das negações do discípulo Pedro, Jesus disse: eu te compreendo, eu te compreendo. Então, o Augusto Cury está apaixonado por essas afirmações de Jesus. Só que mostrei no vídeo número 4 que não há uma personalidade X de Jesus nos 4 evangelhos. Tanto é verdade que mostrei várias passagens no Novo Testamento, claro, nos evangelhos, claro, várias passagens mostrando um Jesus raivoso, um Jesus irado, um Jesus violento. O Augusto Cury, obviamente, já que ele está apaixonado pela figura de Jesus, ele não vai colocar essas passagens que mostram um Jesus irado, um Jesus violento, um Jesus não solidário. Ele não vai colocar essas passagens.
mas elas existem, provando que nos 4 evangelhos nós temos ali vários Jesus e não apenas um, porque é o ponto de vista de cada evangelista, é o ponto de vista de Mateus, é o ponto de vista de Lucas, de Marcos e de João, correto? Daí o erro em que incorre o Augusto Cury, certinho? Mas agora vou mostrar aqui outra curiosidade, em cima dessa lenda aqui, que o discípulo Pedro nega aí que conhece Jesus, correto? Só para você ver, é o que eu sempre digo aqui, para você estudar a Bíblia, é preciso que você o faça com seriedade e não com brincadeiras, certinho? Então vou aqui fazer uma leitura da Bíblia que os teólogos chamam de leitura horizontal, porque existe a leitura vertical e a leitura horizontal. As duas mostram os inúmeros erros que estão na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, as inúmeras contradições que estão na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E essa passagem aqui de Pedro, nessa lenda em que Pedro nega que conhece Jesus, eu aproveitei aqui porque é mais uma, que nós temos aqui, uma discrepância, um contrário aqui. Um evangelista diz uma coisa, o outro evangelista diz coisa diferente. E a Bíblia é assim, porque a Bíblia não é um livro profundamente histórico, é um livro de cunho religioso, em que figuram aqui deuses, demônios, anjinhos, etc. A Bíblia não é, repito, um livro histórico, daí as contradições. E aqui é um bom exemplo, aproveitando aí a afirmação do Augusto Cury, correto? Então vou mostrar aqui a vocês a passagem bíblica, ou melhor dizendo, as passagens bíblicas em que o discípulo Pedro nega que conhece Jesus, certinho? E essa passagem que está em Mateus, ela está também no livro de Marcos, também no livro de Lucas e no livro de João, correto? Só que o livro de Marcos e o livro de Mateus dizem coisa diferente. Isso aí é regra em toda a Bíblia, para provar que a Bíblia não é um livro de história, mas sim um livro de cunho religioso, certinho? Então o que diz Mateus e o que diz Marcos não batem. Os dois aí dizem coisas diferentes. E você vai ver isso de uma forma bem fácil, correto? Então vamos começar pelo livro de Mateus. Isto é, sobre a negação do discípulo Pedro em relação a Jesus, correto? Então em Mateus capítulo 26, versículos 70, 72, 74 e 75, está aqui o relato lendário da negação de Pedro, correto? Eu fiz aqui apenas o resumo dos versículos para aqui facilitar a didática, né? E também levando em consideração o tamanho do quadro, que é pequeno. Então vamos aqui. Ele, porém, o negou. Veja aí, aqui o livro de Mateus. Ele, porém, o negou. Ele quem? O discípulo Pedro. Está dizendo aqui que o discípulo Pedro negou que conhecia Jesus, correto? Aqui, gente, é a primeira negação. Pedro aí, correto? Muito bem. Continua. E ele negou outra vez. Olha aqui, o discípulo Pedro, novamente, negando aqui que conhece Jesus. Então aqui nós temos a segunda negação, não é? Muito bem. Versículo 74. Não conheço esse homem. Isto aqui é o discípulo Pedro dizendo que não conhece Jesus. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo.
Então você vê aqui que não conheço esse homem é a terceira negação, não é? Depois da terceira negação, aí o galo cantou. Correto, gente? Muito bem. Continua o versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Aí vem, antes que o galo cante, tu, Pedro, me negarás 3 vezes. Certinho? Então, se você olhar aqui, está tudo certo, não está? Ó, uma negação, a segunda negação e a terceira negação. E depois da terceira negação, vem aí o canto do galo. Então está certo, não é? Então foram 3 negações, não é isso? E depois um canto do galo. Certinho, gente? Muito bem. Agora vamos ler a mesma lenda que está em Marcos. E aí vem a diferença. E você vai perceber isso facilmente. Em Marcos é o mesmo relato que está aqui, repetindo-se no livro de Marcos. Em Marcos, capítulo 14, versículos 68, 70, 71 e 72, temos o que está aqui. Vamos lá. Mas ele o negou. Olha aqui, o discípulo Pedro negando que conhece Jesus, correto? Aqui, a primeira negação, não é? Muito bem. E continua no mesmo versículo. E o galo cantou. Veja aí. O galo aqui em Mateus só canta depois das 3 negações. Já em Marcos, não ria, por favor, não ria. Atrapalha meu vídeo aqui. Por favor, não ria. Em Marcos, o galo já canta logo após a primeira negação. Entendeu, gente? Vamos para frente. Mas ele quem? O Pedro, o discípulo Pedro. Mas ele, outra vez, o negou. Negou de novo aqui a Jesus. Então aqui é a segunda negação, não é, gente? Muito bem. Você aí é um cara inteligente, viu? Parabéns. Vamos para frente. Agora, vamos para a terceira negação. Não conheço esse homem. Aqui é o discípulo Pedro mentindo mais uma vez, negando que conhece Jesus. Então aqui a terceira negação, não é isso? Muito bem. Então vamos para frente. Versículo 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Olha aqui, gente. E logo cantou o galo pela segunda vez. Aqui, em Mateus, o galo só canta uma vez. Depois das 3 negações, o galo só canta uma vez. Já o mesmo relato em Marcos, o galo canta pela segunda vez. E canta pela primeira vez logo após a primeira negação. Então você vê que as diferenças são gritantes que estão em Marcos e aqui que estão em Mateus. Não é isso? Diferenças gritantes para a mesma lenda. Então aqui alguém adulterou. E quem adulterou aqui? O Mateus. Porque o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Então quem escreveu Mateus pegou essa lenda aqui em Marcos e adulterou. E os outros evangelhos seguiram aqui a adulteração de Mateus. Muito bem. Vamos continuar aqui. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Aí vem. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Viu aí? A afirmação de Jesus aqui é diferente da afirmação de Jesus aqui em Mateus. Aqui diz que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aqui é diferente. Jesus diz aqui, antes que 2 vezes
duas vezes, e não apenas uma, como está aqui, cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então, na narrativa de Mateus, são 3 negações, e depois delas, um canto do galo. Já em Marcos, são 3 negações. São 2 cantos do galo. E os cantos do galo são diferenciados. O galo cantou pela primeira vez, depois da primeira negação. E cantou pela segunda vez, após a terceira negação. Gente, isso aqui é estudo sério da Bíblia, mostrando que eles eram copistas, eles iam fazendo essas lendas e iam copiando uns dos outros. E ao copiarem, eles adulteravam o texto. Daí as contradições inúmeras na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Entendeu? É a mesma coisa quando Augusto Cury, ele diz que estuda a personalidade de Jesus, que Jesus foi um ser maravilhoso, um ser que não cabe no imaginário humano, um homem que só expressava amor, solidariedade, fraternidade, que Jesus era manso até na fala. Quando Augusto Cury diz isso, ele está distorcendo o Novo Testamento, os 4 evangelhos aqui, que ele chama de biografia, ele está distorcendo, porque esse Jesus amoroso, em inúmeras passagens nos 4 evangelhos, esse Jesus maravilhoso transforma-se num Jesus violento, num Jesus sem amor, num Jesus sem fraternidade. Isso que estou dizendo aqui, estou mostrando claramente aqui os textos da Bíblia. Mostrando aqui, como mostrei no vídeo número 4, um Jesus violento, com alguns exemplos. É a mesma coisa aqui do canto do galo, nessa lenda aqui. Você vê que é diferente. Se os dois aqui, por exemplo, o Marcos e o Mateus, estivessem diante de um juiz de direito aqui, os dois falando, nessa contradição aí, nessa discrepância, os dois seriam presos aí por falso testemunho. É fácil mostrar a Bíblia como ela é, sem deturpá-la, com a finalidade de montar igrejas, ganhar dinheiro de fiéis. Não, aqui é a Bíblia como ela é, maravilhosa e cheia de contradições e de erros. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.